Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, vocês estão na Dual Train. No vídeo de hoje eu vou estar explicando para vocês o plano TOTS. Roda a vinheta. Como prometido para vocês, vou estar explicando para vocês aqui essa ferramenta e vou explicar passo a passo como ela funciona. Basicamente, o plano TOTS ele tem por finalidade uma elaboração de você testar e operar tal coisa que você deseja fazer. Por exemplo, eu vou falar um pouquinho aqui sobre o criador, que foi um dos criadores da PNL. Esse modelo foi elaborado do trabalho de Miller, em 1960, e tem por finalidade se o critério não foi cumprido. Então essa é a finalidade da ferramenta, se você não atingiu a meta. No vídeo anterior eu falei sobre o persistente e o teimoso. Então, consiste a ferramenta do TOTS, o modelo TOTS consiste naquele que é persistente, que muda a estratégia para obter o resultado. Então, basicamente, o plano TOTS é baseado nisso. Então, o programa é executado de novo, repetidas vezes. Se o critério foi cumprido, o programa encerra o processo. Então, TOTS significa, vamos lá, vou pôr aqui para vocês, significa teste, opera, teste, saída, ok? Teste, opera, teste, sai. É o plano TOTS, tá? Significa testar, operar, testar e sair. O modelo TOTS da PNL consiste em um padrão básico de estratégia, que é uma estratégia de ação. Normalmente os coaches eles usam essa ferramenta quando o coach ele não está tendo ação do estado atual para o estado desejado. Então, essa ferramenta ela consiste em colocar o coach para ele ter uma ação desejada para um determinado propósito, para gerar um resultado determinado. Na verdade, TOTS significa testar, operar, testar e sair. O modelo TOTS da PNL consiste em um padrão básico de estratégia, que é a estratégia de ação, que eu vou explicar mais para frente, para gerar um resultado determinado. Na verdade, qualquer estratégia se encaixa nesse modelo, qualquer estratégia, tá? Na prática, o primeiro passo é definir um resultado a ser conquistado ou um problema a ser resolvido, que é um objetivo, o seu estado desejado. Comparar esse resultado com a sua situação inicial, que é o estado atual, hoje, o estado atual, verificar a diferença entre os estados, que é a lacuna, que é o problema, onde entra a estratégia, agir e verificar novamente e sair caso tenha atingido o objetivo. Bom, galera, eu vou explicar para vocês aqui agora de uma forma bem didática para você entender. O primeiro estado onde nós nos encontramos é o estado atual. Esse estado atual, ele é chamado de ponto A, que é o estado que você se encontra no momento. Qual é o propósito do plano TOTS? O plano TOTS ele tem um propósito de nos levar ao estado desejado, que é a saída. Mas para a gente chegar na saída, que é chamado de ponto B, para a gente chegar na saída, nós temos um caminho a trilhar. E esse caminho ele tem que ser bem desenhado, com estratégia, com atividade, uma estratégia, enfim. E o plano TOTS consiste em o quê? Testar, operar, testar e saída. Durante esse caminho para você chegar no ponto B aqui, que eu deixei marcado aqui, há uma trajetória, que é onde entra o plano TOTS. O que é o plano TOTS? No meio dessa trajetória você vai fazer teste, que é comparar o estado atual com o estado desejado. Então você pega esse quadro aqui do teste e você começa a fazer uma comparação entre o estado atual e o desejado. Ou seja, você vai fazer uma comparação. Nessa comparação vai ser usada uma operação. Que operação é essa? É uma estratégia para você obter uma ação, ok? Então vamos lá, vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho a minha empresa, tá? Eu tenho a minha equipe, eu tenho meus colaboradores. Minha empresa é uma empresa de vendas. Eles vão até assistir esse vídeo aí. O estado atual da nossa empresa é que não está tendo venda. Vamos dar um exemplo aqui, não está tendo venda. Então o estado atual é que não está tendo venda. Para eu conseguir obter o resultado para a saída que é todo mundo está vendendo, eu preciso fazer uma operação. A gente fez essa estratégia, não deu certo. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma nova operação, que é o teste opera. Tá vendo? A setinha aqui embaixo aqui, Essas duas setas aqui embaixo
É o exemplo que eu estou explicando para vocês. Você faz um teste, por exemplo, fala assim, ó, vamos mudar a forma de abordar o cliente, vamos mudar a forma da gente se expressar com o cliente, vamos mudar a abordagem. Isso aqui se chama operação. É onde a gente entra aqui nesse quadro aqui, na operação. Então, nós entramos aqui na questão da operação. Então, o que a operação significa? A operação significa você criar estratégias para obter o estado atual desejado, ok? Então, suponhamos que eu mudei a estratégia. Vamos lá, a nossa entrada é que não está tendo venda, ok? Mas a nossa saída é que todo mundo bata a meta. Perfeito. Só que dentro desse processo não está acontecendo a venda. Eu vou insistir no erro, que é ser o teimoso? Não, eu vou mudar a estratégia. Então, um TOTS significa mudar a estratégia para obter o resultado. Então, aqui eu vou começar a fazer uns novos testes e vou começar a operar. Ó, vou mudar agora a abordagem vai ser diferente, nós vamos falar outra coisa para o cliente e a gente vai fazer uma operação. Rafa, deu certo a operação. Deu certo, a estratégia deu certo, funcionou, a gente está tendo resultado, a venda está aparecendo. O que tem que ser feito agora? Fez a operação, fez o teste e conquistou o resultado positivo, saída, que significa deu certo, então a gente sai. Entrada, estado atual, ponto A, estado do que você se encontra. Saída é o estado desejado, que é o estado aonde você quer chegar. Não deu certo, você vai continuar nesse ciclo aqui, ok? Deixa eu apagar aqui. Não deu certo, Rafa, então você mudou a estratégia e não deu certo. Você continua nesse ciclo até você obter o resultado. Obteve o resultado, o que você vai fazer? Saída. Saiu é porque você obteve o resultado. Legal, né? Então essa ferramenta aqui, ela é muito poderosa, eu uso muito na minha empresa, uso muito com os meus colaboradores. Todos os líderes têm que conhecer essa ferramenta. Por quê? Porque ela é muito importante. O estado atual aqui, que é o ponto A, e o estado B, que é o ponto desejado. Durante esse estado atual para o desejado há um caminho. Esse caminho é o famoso teste opera, que é o plano TOTS. Testou, operou, deu certo. Testou, saída, porque você obteve o resultado. E você continua na mesma estratégia. É uma ferramenta simples, mas muitas empresas não utilizam. Infelizmente, não tem esse conhecimento. Aí insiste no erro e traz motivação para todos. Então, aqui obteve a estratégia aqui num plano de ação. Da operação que deu certo, você vai para a saída. Porque aqui nós entendemos que não há mais necessidade de ficar testando e operando. O teste compara o estado atual com o estado desejado, ponto A e ponto B. O objetivo que você quer chegar é o ponto B. E verifica a diferença existente em ambos. Ó, o estado atual está assim, está fraco, vendas, está fraco. O estado desejado é que todo mundo venda, que o pessoal comece a ter um engajamento melhor na venda. A operação significa execute uma estratégia que é o plano de ação, que é a operação que eu expliquei, para reduzir a diferença entre os resultados atuais e o estado desejado. E o teste é, após implementar a estratégia, verifique se o estado desejado foi alcançado. Sendo alcançado em caso de negativo, como eu expliquei, volte novamente no teste opera. O resultado foi atingido, sai, ok? Testar, operar, testar, saída. Quando você utiliza isso na sua empresa, você está dizendo aos seus colaboradores que você está procurando uma estratégia para você obter o resultado. Cuidado para não ser teimoso, ficar insistindo no mesmo erro, como diz o ditado. Então, fico por aqui, Rafa Alves. Um grande abraço a todos. Valeu!